Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha 220, Bento Ribeiro. Nós estamos aqui para este estudo doutrinário e essa reunião de oração. Queremos a edificação do povo de Deus. Estamos também nesse estudo para analisar o breve catecismo ou catecismo menor, na sua pergunta número 12, convidando você para que participe desse trabalho, para que ore conosco, para que esteja na presença de Deus, para que você possa ser edificado e abençoado por esta palavra de Deus. Queridos irmãos, nós vamos convidar a você então, neste momento, para que possa conosco orar. Orar antes do início desse estudo do breve catecismo, nessa pergunta número 12. Oremos então. Querido, amado Deus, Pai onipotente, entregamos nas tuas mãos a nossa vida, entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus, a nossa família, Pai, pedindo que as tuas bênçãos sempre recaiam sobre nós, sobre os nossos, para que possamos te louvar, te bendizer com tranquilidade, com gratidão no coração. Seja, Senhor Deus, com aqueles que precisam da tua intervenção. Visita, Senhor Deus, nesse momento aqueles que estão com o coração dolorido, que estão tristes, Pai. Visita a família enlutada da irmã Marúcia, Senhor Deus. Visita o teu povo, seja conosco, que esse estudo possa promover edificação, possa promover conforto e consolação do Espírito Santo. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós damos crédito ao reverendo Eberlen César, do qual é originário esse estudo nos seus comentários, e também dizer que esse estudo ele se baseia no breve catecismo da Confissão de Fé de Westminster, e nós já estudamos que esta confissão ela demonstra, ela espelha, ela proclama a maneira como nós interpretamos a Bíblia como palavra de Deus. Ora, para nós a Bíblia é a palavra de Deus. E os catecismos, eles explicam também, através da confissão de fé, a maneira como nós cremos na Bíblia, o nosso ponto focal, as nossas grandes doutrinas bíblicas. E por isso, então, nós estamos estudando em forma de perguntas e respostas, como é um catecismo, para aproveitar melhor o nosso tempo e também a nossa aprendizagem. Chega na pergunta número 12. Note que o próprio breve catecismo, ele já vai nos baseando, falando da criação, falando do Deus criador providente, da obra da criação, para quem foi essa criação, e agora, em especial, essa mesma confissão de fé faz a pergunta número 12, né, no seu breve catecismo. Que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no dia em que ele foi criado? Ora, Deus, ele providenciou um ato especial de providência, para que a sua providência fosse estabelecida. E a resposta é: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Ou seja, o ato especial de providência de Deus foi esse pacto, que nós chamamos agora provisoriamente de pacto das obras. Vamos subir mais nessa escada de conhecimento? Então Deus cria o homem, Deus dá ao homem um estabelecimento de todas as coisas, mas Deus faz um pacto com ele.
E esse, então, é um ato especial da parte de Deus para que, a partir desse pacto, ficassem entrelaçadas as vontades de Deus e as obrigações dos homens para que os homens pudessem cumprir esse pacto. Vamos lá. Esse pacto, ou uma aliança, ou um acordo, isso que é um pacto. Não é uma mera fala ou uma mera ilação, mas, como nós vimos anteriormente, é um ato. E foi um ato compactuado, foi alguma coisa combinada, foi alguma coisa que ficou no registro da história entre o homem e Deus, ou seja, um pacto, um acordo. Deus fez com Adão esse acordo no estado em que foi criado, né? Ou seja, em que estado? Quando Adão ainda era inocente, Adão não havia pecado. E foi um pacto de vida. Por isso que esse pacto também é que chama das obras, é o pacto de vida, também assim chamado, né? Porque incluía uma promessa de vida para o ser humano. É também chamado pacto das obras. Essa aliança é chamada pacto das obras porque a condição estabelecida foi a obediência humana. Difere do pacto da graça que nós vamos estudar mais tarde, mais à frente, nas outras perguntas. Mas é um pacto de obra. Por quê? Necessita, carece do homem obediência. Ou seja, há uma obra humana, há uma contraprestação. Estou apontando aqui, há necessidade de obediência humana. Por isso, então, que o homem tem que realizar alguma obra, e a obra significa obedecer à vontade de Deus. Diferente do pacto da graça que nós vamos ver, porque ele decide, a situação sine qua non é a graça de Deus. A parte humana não é exigida nesse aspecto. Prosseguindo um pouquinho mais, qual é a base bíblica? E aí eu gostaria de fazer um parênteses com o irmão. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, há como que uma ordem, né? Há essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E anteriormente, o texto fala: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. E colocou essa condição para que o homem estivesse lá, para que o homem tivesse vida, para que o homem continuasse na plenitude do exercício da sua liberdade. Então, irmãos, se você olhar e está em negrito ou em vermelho, é bem verdade que não há a referência explícita à palavra pacto ou uma palavra semelhante. Mas eu gostaria que os irmãos observassem o seguinte. Observe o seguinte. Algumas pessoas até querem negar, olha, não foi bem um pacto, né? Então isso aí não tem um pacto, não aparece a palavra pacto, mas observe o seguinte, olha. Letra A, vou aqui assinalar, tá vendo? Letra A. Há todos os elementos de um pacto, está escrito aí. A semelhança dos outros pactos mencionados na Bíblia. Então, não há a palavra pacto, não há a configuração como se fosse um pacto, mas há todos os elementos. Por exemplo, vou sublinhar aqui. Há duas partes pactuantes, uma promessa, uma condição, uma penalidade alternativa e também um sinal ou penhor. É pacto ou não é? É, porque tem todas as características de um pacto, só
a palavra pacto não foi mencionada, e por isso é um pacto, não obstante não haver essa palavra. Letra B de bola, tá também aqui assinalado por mim, ó. Em Romanos, capítulo 5, de 12 a 21, Paulo traça um paralelo entre Adão e Cristo, e fala que Cristo é o segundo Adão, né? E numa parte do texto ele diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram imputação ou atribuição do pecado de Adão à sua posteridade, assim como a imputação da justiça de pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Irmãos, Adão, aí no texto, é como Cristo. Eles são tipificados, cabeças dos seus próprios pactos, de um pacto que foi selado. Adão é o cabeça do pacto das obras. É isso que nós estamos estudando. Enquanto que Cristo é o cabeça do pacto da graça, no qual ele morreu lá na cruz, e pela sua graça, pela graça de Deus, ele nos deu a salvação sem nós pagarmos nada. Certo? Então, olha a segunda grande diferença que fala. Foi um pacto. Então, por isso nós entendemos que há um pacto aí lá entre Adão e também Deus, né? Porque tanto Adão como Cristo também são cabeças desse pacto, e no Novo Testamento, quando se fala do pacto da graça, se fala de Adão, que assinou um pacto com Deus, mas foi o pacto das obras, foi o pacto da obediência. Agora era o pacto da graça que estava sendo ali então feito por Cristo, lá em Romanos capítulo 5, verso 12 a 21. Vamos prosseguir. Lá em Oséias, capítulo 6, está escrito assim, mais ou menos na sua tradução: eles transgrediram a aliança com Adão. Então, esse entendimento é que um pacto foi quebrado, uma aliança foi quebrada. Quando Oséias falava daquele pecado, da aliança que o povo havia transgredido, eles transgrediram também conforme Adão havia transgredido a aliança, né, a aliança firmada com Deus, eles transgrediram, ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse pacto das obras, eles têm base bíblicas para que nós possamos entender que havia ali uma aliança entre Deus e os homens, e esse pacto foi quebrado. Em segundo lugar, amados irmãos, nós vimos que todos os pactos têm elementos, e nós queremos agora, pormenorizadamente, analisar esses elementos que nós falamos anteriormente. Por exemplo, todo pacto tem partes, né? Uma parte que assina do lado, outra parte que assina do outro, uma parte que promete do lado, a outra parte que promete do outro. Pois bem, aqui nós temos duas partes. A primeira foi Deus, o soberano Senhor de toda a criação. E a segunda parte foi Adão. Mas Adão aqui representava toda a humanidade, todo ser humano. Interessante que nesse pacto não houve mediador. Não era preciso, né? O homem era amigo de Deus e os dois estavam em perfeita comunhão. E o homem confiava em Deus, e Deus era puro, e é puro, né? Nas suas ações. Nunca enganaria o homem, então não precisou de mediador. Então a primeira parte foi Deus e a segunda parte Adão, representando toda a humanidade. Prosseguindo, irmãos, todo pacto tem uma promessa. No Antigo Testamento, os pactos feitos têm uma promessa. E a promessa foi o quê? Vida. Foi feita, foi vida. Mas não pode ser subentendida, conforme lá em Gênesis 26, como a vida física, né? Mas nós temos que também entender que esta
obediência traria a vida eterna, né? uma, uma, uma vida contínua com Deus, mas lá no porvir, uma felicidade eterna aqui nas nossas vidas, mas simplesmente uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, conforme os irmãos estão lendo aí, uma vida qualificada, uma vida de felicidade, com o valor realmente dado pelo divino Deus, debaixo desse favor que ele nos dá, que é o seu poder e a sua graça. Essa era a promessa de vida, não só a vida física, mas também a vida espiritual. A terceira condição, né, é a condição, né, onde Deus ele simplesmente pediu uma coisa, né? Ele prometeu dar a bênção dele, mas ele pediu alguma coisa, né? Ele colocou uma condição. E a condição foi a perfeita obediência. Então, esse mandamento que está atrelado também, né, em não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um puro teste de obediência, irmãos. Então, o pecado não está em comer o fruto ou deixar de comer o fruto. O pecado é de obedecer, desobedecer a Deus, deixar de obedecer o mandamento de Deus. A condição era essa: obediência a Deus. Irmãos, nos dias atuais, nós vemos tantas pessoas que caminham tanto, querem saber tanto e não obedecem a Deus, não obedecem os princípios de Deus. Esses princípios também, ele de alguma forma não pervadem as suas vidas e não produzem mudança, e não produzem diante dele, né, algo que faça, que os modifique. E essa condição, então, ela nos dá a sintonia com Deus. Aquele que obedece os mandamentos de Deus, aquele que está de acordo com a vontade de Deus, aquele que caminha com Deus, ele tem vida, é a promessa de Deus, e tem vida eterna para que ele possa gozar da paz e da eternidade, da felicidade eterna. Mas ainda existe nesse pacto uma penalidade para aqueles que desobedecem. E está em Eclesiastes capítulo 12, 7, a morte física, Efésios 2, 1, a morte espiritual, Apocalipse 20, versos 6 e 14, a morte eterna, ou seja, é a morte, a penalidade é a morte, é morrer, não só física, mas também espiritual e eternamente. Essa é a morte, essa é a penalidade. No instante, né, em que Adão desobedeceu a Deus, ele se tornou fisicamente mortal, espiritualmente também ele ficou morto e também teve a morte eterna para a sua vida, para a sua existência, e assim selou como pai desta raça o chamado pecado original, em que nós estamos sublevados a ele até os dias de hoje. Mas ainda, na letra E, existe um penhor, né? O que é o penhor? Todos os pactos de Deus com os homens, geralmente existe um sinal exterior, um penhor, um selo. Se você observar aí, em Gênesis e em Colossenses, né, existe para vários pactos um penhor, um sinal exterior. E o sinal desse pacto é a própria árvore da vida. Essa árvore da vida, que continha o fruto que não deveria ser comido, era aquele penhor. Olha, aquilo ali é o preço, né? Pois depois da queda, Adão foi afastado desta árvore e, consequentemente, da possibilidade de obter
imortalidade aqui na terra, né? Dê uma olhada lá no texto de Gênesis, porque a ele foi proibido comer desta árvore, para que pudesse prosseguir, então, naquilo que Deus tinha dado a ele como um sinal, como algo importante para que ele não fizesse, coloca aquele símbolo. Nós temos outro símbolo, por exemplo, da ceia, temos o símbolo do pão e do cálice, que são os símbolos da ceia. Do batismo, o símbolo é a água. Então, são os penhores, são aquilo que representa figurativamente, externamente, esse sinal desse rito que Deus nos faz passar. Ou seja, irmãos, nós temos nesses elementos, nas partes, na promessa, na condição, na penalidade, no penhor, as informações necessárias de que tudo que aconteceu lá em relação ao teste que o homem foi submetido por Deus foi um pacto quebrado, uma promessa que o homem desfez da presença de Deus. E nós precisamos meditar também sobre uma palavra que não está muito em voga nos nossos dias, que é a responsabilidade para com Deus. As pessoas têm sido irresponsáveis para com suas promessas, para com seus pactos, e o Senhor não nos tem por inocente quando nós quebramos os nossos pactos. Precisamos, então, de boa vontade para com Deus, para que busquemos aquilo que o Senhor tem determinado em nossa vida, para que o Senhor, então, conceda em nós a sua palavra. E nós vamos terminando por aqui, né? Para que Deus conceda, anteriormente eu falei, essa vida eterna, que vamos dizer assim, a coroação das promessas de Deus. Nós vamos ficando por aqui, deixamos, como de sempre, aquela avaliação para o nosso coração e para que também você fortaleça aquilo que você aprendeu. Então, nessa avaliação surge a primeira pergunta que indaga a você o seguinte, né? Qual é a passagem bíblica principal que serve de base para a doutrina do pacto das obras? Nós falamos aí, mostramos ela aí. Dê uma olhada, ela é a passagem bíblica principal. Dê uma revisada no vídeo que você vai ver. E anote para que nós possamos, então, depois discutir. A segunda pergunta é o seguinte: nesse pacto das obras, né, quais são as partes pactuantes desse acordo? Eu falei que tinha duas partes, né? Quais são elas? Aí você vai falar. É a parte de dentro, a parte de fora? Não é não, hein? Não é isso não. Quais são essas partes? Então, dê uma voltada aí no que nós falamos, volte aí, reveja, e você vai ver quais são essas duas partes. Está aí no texto que nós acabamos de falar. Tá bom, irmãos? Então tá, nós vamos passar agora para o momento das orações. Nós estaremos agora naquele momento em que estamos orando por todos os irmãos. E desde já nós queremos orar pela família enlutada, da Marúcia, de suas irmãs, tendo em vista que o Senhor levou no dia de ontem, né, a nossa irmã Maria tivemos a notícia, pelo menos, do seu falecimento, e ela foi para a glória, e nós clamamos ao Senhor por esta família que está enlutada. Clamamos também por aqueles que são mais idosos da igreja, né? Dona Dalva, Dona Elzinha, Dona Neucina, Carli, a Maura,
e outros mais, né, que têm uma certa idade. Clamamos também, irmãos, pela Glorinha, né, pela nossa irmã Sônia Abreu, que sempre pede pelas suas filhas, pela sua família, por aqueles que estão lutando, né, pelo outro círculo das orações que ela também participa. Colocamos os pedidos da nossa irmã na presença do Senhor. Na Sônia Matos também, que nos pede oração. A nossa irmã Neuza, a nossa irmã Simone, a nossa irmã Neuza Barreto, né? E a nossa irmã Neuza Magalhães. Nós clamamos pela Marúcia, pela Maura, pela Mércia, por essa família que está enlutada, para que o Senhor tome em suas mãos todos, né, e fortaleça todos. Colocamos a Helena nas mãos do Senhor, a Deise Furtado, Aurélio, Patrícia, Davi, todos aqueles que nos pedem oração, a nossa irmã Sandra Patitucci, que está pedindo oração pelo seu irmão Salvador, né? E por sua própria vida emocional, sua saúde emocional. Que Deus seja com a nossa irmã, seja com seu irmão também. Carlos, que pede pelo seu filho Sérgio, para que Deus o abençoe na sua vida, na sua saúde. A nossa irmã Neuza, né, pede pelo Betinho, pede pela Simone, né, e pede para a cirurgia de vista que ela e o Betinho querem fazer. Colocam na mão de Deus essa petição. Nós queremos orar pela nossa igreja da Fontinha, pela nossa congregação lá do Valqueire, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, todos os suas igrejas, seus presbitérios, seus sínodos, seus oficiais, seus presbíteros, pastores, diáconos, colocar a Igreja da Fontinha nas mãos de Deus, pedir também pelo conselho, pela nossa junta diaconal, pelo nosso coral, pelos membros da igreja, pelos membros das sociedades internas, pela nossa UPH, SAF, pela nossa UMP, UPA, pelas crianças, orando por todos aqueles que fazem parte dessa igreja, pela escola dominical, por todos aqueles que fazem parte da igreja e por aqueles pedidos que são necessários e que nós não citamos, mas sabemos que o Senhor está conosco. Pedi também pela irmã Vilma, nora da nossa irmã Elzinha, que precisa da intervenção do Senhor na sua vida, na sua casa. Que Deus dê uma bênção especial à nossa irmã Vilma, a abençoando profundamente, principalmente dentro do seu lar. Pedir por todos nós, irmãos, colocar a minha família nas mãos de Deus, colocar a igreja nas mãos do Senhor. Vamos orar agora? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Se achegue a esse aparelho. Nós sabemos que misticamente nada podemos fazer, mas o Senhor, a quem nós cremos, Ele pode. Ele é digno de todo poder, de transformar qualquer situação, por mais triste e pavorosa que seja, em vales alegres, refrigerados, tranquilos, porque Ele é poderoso. Nós cremos nele, queremos entregar nas mãos dele agora a sua condição, o seu problema. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, primeiramente, Senhor Deus, nós queremos entregar nas tuas mãos a família enlutada, Senhor Deus, das nossas irmãs Mércia, Marúcia, Maura, Pai, que perderam a nossa irmã Maria, Senhor, mas que nós sabemos que ela está aí com o Senhor, gozando das belezas e das delícias celestiais, Pai. Por isso nós confortamos os nossos corações, mas pedimos mais ainda, conforto que vem dos altos céus,
para que o Senhor nos guie nesta caminhada, Pai. Pedimos, Pai, por todos os membros da nossa igreja, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que colocaram diante do Senhor suas dificuldades, por aqueles que oraram por suas famílias para abertura de possibilidade, por aqueles, Senhor Deus, que estão vivendo as lutas da vida, Senhor, principalmente desse isolamento social, Pai. Colocamos diante do Senhor as tristezas pelas quais os teus servos passam, os obstáculos, os vales, Pai, que muitas vezes são profundos e que impedem a caminhada dos teus filhos, Pai. Nós clamamos, Pai, pela tua igreja, pela saúde física, espiritual, mental de todos os teus servos, Pai, para que possamos proclamar o teu evangelho. Nos abençoe, Senhor Deus. Nos dê condições de uma vida aos teus pés. Nós assim oramos, Pai, entregando todas essas coisas, pedindo conforto, consolo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Na força do Espírito Santo. Amém, Pai. Amém, querido irmã e irmão. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que você tenha uma noite tranquila, abençoada pelo nosso Senhor. Que também você saiba que tudo aquilo que você entregou diante de Deus, o Senhor já ouviu e vai responder segundo a sua santa e rica vontade. Resta agora a todos nós, então, confiar no Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão e irmã. Boa noite, que Deus abençoe você. Até o culto de domingo, querendo Deus.